Muito bem, queridos. Nós estamos aí praticamente na reta final para o nosso mês missionário. Temos conversado acerca dessa tremenda igreja chamada Igreja de Antioquia. E hoje nós queremos continuar essa série falando sobre os ecos da Igreja de Antioquia. Essa é a foto melhor que eu tenho assim dessa igreja. Tem gente que ainda tinha cabelo nessa foto, já está um pouco mais careca. Tem gente que engordou pra caramba. Tem gente que nasceu que nem estava nessa foto aqui, Dona Raquel, por exemplo, Dona Sofia, né? É uma foto já antiga, mas é uma foto que marcou história, né? Quais são os ecos da igreja de Antioquia? Nós temos aprendido, temos visto nessa série e que podem influenciar nossa vida no dia de hoje. Nós vimos na semana passada que o plano A de Deus era usar as pessoas, os discípulos, para evangelizar, para pregar o evangelho a toda criatura na face da terra. Esse é o plano A. Vão por todo mundo, preguem o evangelho, comecem por Jerusalém, depois vão para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas vão e façam discípulos. Esse é o plano A. E qual é o plano B de Deus? Vimos que o plano B é fazer cumprir o plano A. Deus não tem plano B. O plano B é o plano A. Não há outra coisa a ser feita que não cumprir a grande comissão. Essa é a grande diferença da igreja de Jerusalém e da igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém nasce, ela cresce, mas ela não se alastra. Ela fica dentro das quatro paredes de Jerusalém. E Deus tinha dado o plano, olha, começa em Jerusalém, mas não fica em Jerusalém. O pessoal se acomodou, esqueceu. Então Deus levantou o presidente da Junta Mundial de Missões, chamado Imperador Nero, para estimular, né, o espalhar do evangelho. Houve uma grande perseguição contra os cristãos e aí os cristãos saíram fugindo, literalmente, dessa perseguição e acabaram pregando o evangelho onde passavam. A igreja de Antioquia é fruto dessa evangelização. E aí nós vemos que o verdadeiro evangelho está sempre em movimento. Você tem mais de 40 cidades ali citadas no livro de Atos dos Apóstolos. Vimos também na semana passada que a igreja de Antioquia tem 3 marcas que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas e na nossa comunidade. Era uma igreja marcada pela unidade na diversidade. Você tinha ali só na liderança 5 povos representados diferentes. Você tinha também um estilo de vida piedoso. Eles oravam, eles adoravam, eles jejuavam, eles estavam juntos. E eles tinham uma agenda tão complicada quanto a nossa. Porque você não pensa em Antioquia como uma cidadezinha lá da roça. É a terceira cidade do Império Romano, tem pelo menos 200 mil habitantes. Tem gente com agenda tão complicada quanto a minha e a de vocês. E finalmente era uma igreja engajada na missão. Eles souberam abrir mão dos seus 2 melhores professores de escola dominical, Barnabé e Paulo, para obedecer o chamado do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha vidas teocêntricas. Havia descoberto que qualquer projeto de vida que não considere que Deus é o centro de tudo, é um projeto fadado ao fracasso. A Bíblia já nos ensina que o Senhor é a nossa vida. Lá em Deuteronômio, em Atos, diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, se o seu projeto é ganhar dinheiro e deixar Deus de fora, lamento, você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai se realizar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Se o seu projeto é casar, é ter uma família, é comprar, é adquirir e é deixar Deus lá de fora, então você pode até ter um sucesso aparente, pode até ter um refresco na sua vida e achar que chegou lá, mas você não vai se realizar enquanto pessoa. Por isso,
nós precisamos entender direitinho o que é esse negócio desses ecos da Antioquia. O que aconteceu com aquela igreja que precisa acontecer com a nossa? Eles tinham uma tremenda compreensão do que era a grande comissão. Então, veja, esse texto da grande comissão, eu gostaria que nós meditássemos nele. Há alguns equívocos aí que precisam ser corrigidos, e nós, então, vamos abrir aí as nossas Bíblias ou acompanhar na projeção, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Aliás, o primeiro equívoco que eu já colocaria, né, é a perícope. Falei em línguas aqui, alguém não entendeu para sua interpretação? Sabe o que é perícope? Não tem nada a ver com submarino, não é periscópio. Não. Perícope é o pedaço do texto que você vai começar a ler, que ele tem que ter um começo, meio e fim. O grande erro que a gente comete é começar com um portanto. Portanto, está concluindo alguma coisa. Qual é a grande comissão? Portanto, vão e façam discípulos. Essa grande... Espera aí, calma aí. Esse portanto vem de onde? O texto começa um pouco mais em cima. Veja lá. Verso 18. Então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Texto muito conhecido. Não há cristão de igreja que nunca tenha ouvido umas 5 pregações, pelo menos, na sua vida. Hoje você vai ouvir a 6ª, então me desculpe por isso, mas espero que ela seja relevante para nós. Né? O que nós podemos aprender com esse texto? Será que as nossas vidas têm que ser modificadas em alguma coisa para que a gente compreenda de fato o que é que o texto está falando, o que é que Jesus está dizendo? Eu diria que esse texto tem 3 aspectos e eu gostaria de abordá-los nesse comecinho de tarde. Primeiro, ele fala da autoridade. Ele começa falando de autoridade. Segundo, ele fala de atividade. Em terceiro lugar, ele vai dizer de capacidade. Então vamos devagarzinho. Vamos começar com autoridade. Onde é que o texto fala de autoridade? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Se você já percebeu, esse toda a autoridade, ele aparece com uma ênfase especial aqui, mas o assunto autoridade vem sido abordado por Mateus ao longo do seu evangelho. Mateus, ele dá grande destaque a essa autoridade de Jesus. Ele diz que Jesus tinha autoridade para ensinar. O ensino dele não era aquele ensino meia boca de escola dominical, daquela aula que é feita assim, sábado, 2 horas da manhã para o domingo. Assim. Não, ele ensina como quem tem autoridade. Quando ele fala, a gente entende de uma maneira que antes não entendia. É diferente dos fariseus falarem. É diferente dos doutores da lei, dos mestres da religião. Quando Jesus fala, a palavra de Deus, ela arde no coração do seu ouvinte. Ele ensinava com autoridade. Mateus também fala que ele tinha autoridade para curar todas as doenças e enfermidades. Todas, não eram algumas. Ele tem autoridade para repreender a doença e a doença ir embora naquele momento. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Esse episódio isso fica claro no episódio do paralítico que é curado dentro da sinagoga. E Jesus fala: olha, os teus pecados estão perdoados, então toma o teu leito e anda. Para que vocês entendam que o Filho do Homem tem autoridade para curar e para perdoar pecados. Levanta, toma o teu leito e vai para casa. E finalmente, Mateus 10:1 de novo diz que Jesus tinha autoridade
para expulsar espíritos imundos. Ele tem autoridade sobre Satanás, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então, por que agora Jesus está falando, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra? O que aconteceu aqui, que agora parece que há uma ênfase especial? A gente só vai entender aqui se a gente abrir num outro lugar na Bíblia. Um lugar que às vezes a gente tem medo de abrir, que não entende direito o que acontece ali, né? Parece aqueles yakisoba, sabe? Aqueles yakisoba. Tem uma opção de coisa, você nem sabe direito o que é, só sabe que é muito legal, muito gostoso. Assim é o livro do Apocalipse. Então, se a gente abrir o livro do Apocalipse lá, no capítulo 4, nós vamos entender por que Jesus está dizendo que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você abre o capítulo 4, você vê, João vê o universo todo louvando a Deus. Ele vê Deus sentado no trono do universo, rodeado por 24 tronos, onde estão os anciãos com suas coroas. Diante do trono há 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Ao redor do trono há 4 seres viventes. E os 4 seres viventes dão glória, honra e graça sem cessar ao que está sentado no trono. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. E eles fazem isso sem cessar. E eles vão louvando. E os anciãos, quando percebem isso, eles se prostram, eles saem dos seus tronos, colocam a cara no chão e lançam suas coroas àquele que está sentado no trono, dizendo: toda a glória é tua, toda a majestade, o poder e o domínio. Há uma grande sinfonia, há um barulhão nos céus, e os céus todo louva aquele que está sentado no trono. Você está ouvindo o capítulo 4, imaginou essa sinfonia majestosa?